E a gente vai começar trazendo uma matéria, essa sim é uma matéria gostosa, que o Cerrado é um dos maiores biomas do Brasil. Grande parte da preservação desse bioma se deve ao produtor rural que busca a otimização de produção, tecnologia, preservação, é a sustentabilidade que é promovida diariamente pelo produtor rural. Abrigando as três maiores bacias hidrográficas da América Latina e sendo o segundo maior bioma do continente. O Cerrado é uma mistura de todos os outros biomas que o cercam, como a Mata Atlântica, a Caatinga, Pantanal e Floresta Amazônica, proporcionando uma imensidão de formações florestais. Dizemos que o Cerrado ele compõe-se de três grandes formações. Formações florestais, mais ou menos essa onde nós estamos, as formações campestres, que são aquelas áreas mais abertas, com poucas árvores, muito mais gramíneas, e as formações savânicas, que lembram muito aquelas savanas africanas, e que é o que o pessoal mais conhece com relação ao Cerrado. E dentro dessas três formações, nós podemos subdividi-las em pelo menos 11 fitofisionomias, ou seja, aparências diferentes de vegetações. Analisado pelo ponto de vista biológico, o Cerrado é considerado a grande savana do mundo, ricamente composto pela diversidade de espécies, abrangendo mais de 11 mil plantas nativas catalogadas. Isso demonstra para a gente o quê? Que o Cerrado é um grande mosaico. É como se fosse diferentes áreas nessa região central do Brasil, onde o solo, a disponibilidade de água e fatores climáticos vão influenciar nessa fisionomia, nessa aparência que nós vemos. Segundo Cristiano, uma das principais características do bioma é a imensa capacidade de retenção de água. Ele define como a grande caixa d'água do Brasil. As grandes bacias hidrográficas que nós temos no Brasil nascem no Cerrado brasileiro. Por exemplo, a bacia do Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e percorre quase todo o território brasileiro. Podemos citar também a bacia do Rio Paraná, que é a nossa bacia aqui, que faz parte dela o Rio Paranaíba, onde o Rio Claro, que nasce muito próximo ali a Caiapônia, também faz parte dessa bacia. Rio Claro, que passa dentro aqui de Jataí, deságua no Rio Paranaíba, que juntamente com o Rio Grande formam a grande bacia do Paraná. Tanto o Rio Grande quanto o Rio Paranaíba são rios que nascem no Cerrado brasileiro. Até mesmo o Rio Amazonas, a bacia amazônica, tem uma participação imensa dela que nasce no Cerrado. Com um clima predominantemente tropical úmido, tem dois períodos bem definidos, baseados nas chuvas e estiagem. De acordo com a estação, as plantas vão se adaptando. Durante a estiagem, é como se elas hibernassem, sem a produção de folhas, economizando energia. Assim que o período chuvoso começa a se aproximar, elas começam a rebrotar em ritmo lento, certas de que a água logo vai chegar. Nessa estação que nós estamos agora, muito seco, começando a esquentar muito, é o final dessa estação seca. E todas as árvores, todas as plantas que no Cerrado vivem, elas já estão preparadas para esse período de seca. Tanto é que a gente pode ver à nossa volta muitas espécies verdinhas ainda e outras começando um período de brotação muito intensificado. E essa brotação, ela nos ensina uma coisa, que a chuva está próxima, que logo, logo vai chegar a chuva. Por quê? Porque a estação seca já está finalizando. E as plantas começam a perceber isso daí e já emitem os seus primeiros brotos. Outra coisa importante da gente falar é que mesmo sendo um período extremamente seco, nós temos muitas espécies de plantas que escolheram esse período para florescer. Lembrando que a floração é o período que essas plantas têm para elas se reproduzirem. E isso é importante porque é nessa reprodução que a gente ganha muito alimento. Uma espécie muito característica do Cerrado é o murici. Abelhas são atraídas para as flores em busca de óleo para a construção das colmeias e assim a polinização é feita. Outra planta que precisa do auxílio de animais para gerar frutos é o pequi, mostrando que tudo está interligado e precisa ser preservado. O piqui, um fruto excepcional que muita gente é apaixonado. Goiás tem toda a fama, de quem é goiano tem que roer piqui. E esse piqui ele só se forma
graças aos morcegos chamados de morcegos beija-flor, da família Glossophagidae, morceguinho pequenininho, tem uma língua longa, que quando ele visita a flor do piqui, ele transporta em toda a sua cara os grãos de pólen, fecundando esse piqui, fazendo com que você tenha o fruto e, consequentemente, essa maravilha culinária que nós temos aqui em Goiás. Então, todas essas características, não só a sazonalidade, mas essa resposta ambiental de todas essas plantas, fazem com que o cerrado ganhe cada vez mais maior importância para todos nós. E isso deve ser valorizado. Cerca de 70% da área do bioma cerrado é ocupada por propriedades rurais. De acordo com o Código Florestal, 20% das fazendas do país devem ser destinadas para preservar a vegetação nativa, o que tem contribuído com o equilíbrio do meio ambiente. Nós compomos esse bioma. A água que chega até as nossas casas é água que foi infiltrada nesse solo do cerrado, graças a um processo de milhões de anos de formação. Então é importante a gente conhecer os diversos aspectos que o cerrado mostra para nós. Como, por exemplo, o cerrado ele tem uma história muito grande de populações tradicionais que viveram aqui. Ao nosso lado aqui em Serranópolis, nós temos registros de 12, 13 mil anos de populações que lá viveram e conseguiram preservar e viver nesse ambiente utilizando todos os recursos que ele pode oferecer. Além disso, o produtor elabora ferramentas para promover a preservação do meio ambiente e proporcionar ainda mais bem-estar que reflete tanto no campo como na cidade. A agricultura sustentável é uma dessas ferramentas. Ela tem o papel de suprir as necessidades da população por alimento, garantindo a qualidade de vida.